Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim fazer a retrospectiva do ano de 2025. Que ano foi esse, meus amigos? Que ano! Eu acho que eu não tenho palavras para descrever esse ano. Foi um ano muito abençoado, de grandes conquistas, mas também foi um ano muito desafiador para mim. E eu quero contar um pouco para vocês de como foi para mim esse ano. Foi um ano bem puxado, mas foi um ano de reviravoltas muito grande. Eu jamais imaginaria terminar o ano nessa situação em que eu me encontro, né? Olhar para trás e ver o quanto a minha vida mudou durante esse ano de 2025, o quanto eu cresci como pessoa, é algo assim, eu fico, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria estar vivendo isso. Eu fiz o mapa dos sonhos, né, dia 28 de dezembro de 2024. Então, hoje eu estou gravando esse vídeo dia 27 de dezembro, praticamente aí um ano depois. E eu, assim, consegui concluir, eu posso dizer que 90% das metas que eu coloquei, eu consegui fazer. Consegui dar um check aí nessas metas. Eu vou falar algumas metas com vocês. Algumas outras coisas não estavam no meu mapa dos sonhos e aconteceu. Então, assim, eu vou fazer com vocês novamente o mapa dos sonhos no próximo vídeo, as minhas metas para 2026. E eu sempre gosto, já virou rotina, sempre nos últimos dias do ano, eu sento e programo o meu próximo ano. Eu coloco as minhas metas, eu coloco aquilo que eu quero fazer, e isso tem dado muito certo. Não significa que 100% eu vou conseguir cumprir, mas se eu conseguir fazer 60%, 70% daquilo que eu coloquei, eu já vou ficar feliz. Para mim já vai ter valido a pena o ano. Então, assim, eu comecei o ano quando trabalhando de CLT, eu estava como secretária no escritório, e quando foi em março, eu fui mandada embora. E isso para mim foi assim, eu nunca tinha sido mandada embora, todas as vezes era eu que decidia sair do lugar, era eu que pedia conta, ou eu fazia acordo com a empresa, enfim, essas coisas. E aí, em março foi diferente para mim. Eu que fui mandada embora, né? E assim, foi bastante desafiador para mim, porque eu me perguntava o porquê que aquilo estava acontecendo. E eu não conseguia entender, eu fiquei muito chateada, porque eu trabalhava em um lugar assim que eu não tinha pretensão de sair, a não ser depois que eu me formasse na faculdade. Ganhava bem, era um serviço leve. E quando eu fui mandada embora, eu fiquei me questionando, perguntando por que que aquilo havia acontecido. E assim, foi assim algo que eu coloquei limites, né? Eu comecei a dizer não para certas situações. E assim, é aquela história, enquanto você está servindo, enquanto você está fazendo tudo o que eles querem, você é uma ótima pessoa, mas a partir do momento que você começa a impor ali algumas coisas, aí você já começa a não atender as expectativas, né, da empresa ali. E aí foi isso que aconteceu. No começo eu fiquei muito triste, mas depois eu vi que era Deus me impulsionando para outra coisa. E aí, o que aconteceu? Veio aquela frase, sabe? Como se fosse Deus me respondendo. Como se fosse, não, era Deus me respondendo. Ele falou assim para mim, se eu tivesse te deixado confortável lá, você nunca teria saído de lá. E aí eu fiquei um mês em casa, comecei a procurar serviço e
Naquela altura do campeonato, eu não conseguiria arrumar um serviço CLT para trabalhar o dia todo por conta dos meus estágios, né? Como é que você entra numa empresa e já fala, olha, eu vou ter que sair 2 vezes na semana para fazer estágio, né? Eu vou ter que fazer uma matéria de manhã. Como? Nessa empresa que eu estava, eu já tinha combinado com ele essas questões dos estágios, estava tudo certo, a gente já estava combinando, estava descontando nas minhas férias e tal. E aí já estava tudo certo, eu também já estava há um tempo lá, então era mais flexível. E aí eu comecei a me perguntar, e agora, meu Deus, para onde que eu vou? Preciso arrumar um serviço de meio período para conseguir conciliar com as coisas da faculdade. E aí o Senhor me apresentou um estágio para trabalhar com crianças autistas. E assim, lá eu fiquei por 4 meses. E aí eu falei, poxa, agora eu achei um serviço bom, tô na minha área, tava gostando bastante. E aí, quando foi em agosto, a gente recebeu a notícia de que aquela clínica não ia ser mais a TEA que ia gerenciar, iria ser a prefeitura. E na prefeitura não tem estágio remunerado. Os estágios, né, costuma ser pela UPA. Então, eles deixaram algumas pessoas que já estava lá há mais tempo, que ia formar primeiro, deram preferência para essas pessoas. E aí, mais uma vez, eu me encontrei desempregada. E aí eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Já estou no 9º período da faculdade, quem é que vai querer me pegar? Porque quando você vai para um estágio, as pessoas querem que você esteja ali no 6º, no 7º, 8º, no máximo. Porque para poder renovar o seu contrato, até 2 anos. E eu falei, falta 1 ano para mim terminar a faculdade, menos de 1 ano, e quem é que vai me pegar? Eu me lembro que eu já tinha começado a fazer entrevistas, né, no começo aí do mês de agosto, e a gente iria ficar nessa clínica até dia 22 de agosto. E aí eu falei, preciso arrumar um serviço em setembro. Dia 1º de setembro eu preciso começar para mim não ficar nem um mês sem receber, para mim não ficar nem um mês sem dinheiro, né, como se diz. E aí eu comecei, fiz algumas entrevistas, né? A maioria das pessoas falava a mesma coisa, olha, a gente não vai pegar você porque você já está terminando a faculdade. Então, assim, foram muitas portas fechadas, muitos nãos que eu recebi. E aí eu fui para o CRAS, né? Fui no CRAS, fiz uma entrevista, e aí a gestora me contratou. Ela falou assim, você ainda tem interesse na vaga? A vaga é sua. Era para trabalhar também só meio período e eu fiquei no serviço de convivência com crianças na área social. E aí eu tô lá até hoje, né? Já tem aí 4 meses que eu tô lá. E tem sido assim um aprendizado muito grande, porque é diferente de você estar na faculdade, né, fazer ali os estágios que a faculdade oferece e você procurar outros estágios, né? Esses estágios que eu estou são remunerados, que eu fiz, é diferente, porque lá a sua experiência vai ser maior, porque a faculdade ela vem com o básico ali. Ela vai te apresentar o básico, e aí a partir das suas experiências, né, a partir do seu querer, você vai procurar mais coisas, mais estudos, vai se aprimorar mais, vai se especializar em alguma área. E aí o Senhor me levou a trabalhar com crianças esse ano. E era engraçado porque eu não me imaginava trabalhando com crianças. E eu falava assim que a maioria do problema das crianças estava nos pais, na educação que os pais davam, em como os pais conduziam a educação. E eu via meio que como se fosse uma causa perdida. E o Senhor me mostrou que não, que tem jeito para essas crianças, que tem como ajudá-las de alguma forma, de alguma maneira. E aí, também na igreja eu comecei a servir, porque até então eu não estava fazendo nada que dizia respeito à liderança. Então o pastor me chamou para fazer parte do ministério infantil
e mais uma vez eu me vejo trabalhando com crianças. E aí o Senhor vai conduzindo, né? Coisas que a gente não imaginava, a gente começa a viver, a gente começa, né, a estar ali. Então, assim, foi um ano que eu recebi muitos nãos, né? Que eu tive muitas portas fechadas, mas em que nenhum momento o Senhor me desamparou. Nenhum momento o Senhor me deixou, nenhum momento eu fiquei ali sem receber, ou tipo assim, de chegar e falar, fiquei 2 meses desempregada, 3 meses, não. Eu fiquei um mês, durante esse ano, 2 meses, não, foi um mês e depois eu fiquei uma semana. Porque eu tinha terminado o meu contrato lá na outra clínica com as crianças autistas no dia 22 de agosto, e quando foi dia 1º de setembro eu comecei a trabalhar. Então, assim, o Senhor não me deixou desamparada, tudo o Senhor preparou para mim. Foi um ano muito difícil em questão da faculdade, eu tive muitos compromissos para entregar, muitos estágios para fazer. Eu apresentei o meu TCC e tinha dias que eu estava tão exausta que eu falava assim, Senhor, eu não vou dar conta. Senhor, eu não vou conseguir. E aí Deus pegava na minha mão e falava assim, filha, aguenta mais um pouco, o semestre já está acabando, logo você vai descansar, logo vem as férias. E aí o Senhor renovava as minhas forças e eu continuava. Mas teve momentos assim muito, muito difíceis, sabe? Mas o Senhor esteve comigo. E agora eu quero falar um pouco, né, sobre as metas que eu consegui concretizar esse ano. Eu fiz, né, o mapa e aí eu coloquei algumas áreas aqui que eu queria, coisas que eu queria realizar. Algumas eu não realizei, mas com certeza em 2026, com fé em Deus, eu vou conseguir. E é isso, sabe, gente? Não desista. Às vezes você não vai conseguir naquele ano, mas tenta novamente, faz de novo, vai em frente e não desista. Entrega ao Senhor, consagra ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Então, eu quero começar com as metas espirituais. Eu coloquei ler a Bíblia toda, eu coloquei fazer e anotar devocionais, preparar ministrações e pregar em vários lugares. Então, assim, consegui ler a Bíblia toda esse ano. Eu consegui fazer e anotar devocionais, várias reflexões o Senhor me deu esse ano e eu tenho um caderninho que eu anoto. Preparar ministrações eu consegui, porque eu gravo vídeos, né, para o canal de palavra, gravo, né, para as outras redes, reflexões. Então, assim, tudo que o Senhor me dava eu anotava e gravava para vocês. Pregar em vários lugares, eu não preguei muito, então essa meta eu não consegui, mas os meus vídeos alcançou várias pessoas de outras cidades, de outros lugares. Eu não preguei em outras igrejas, né? Eu cheguei a ter algumas ministrações durante esse ano, mas não foi tanto como eu gostaria. Mas enfim, tá tudo bem, ano que vem tá aí e a gente vai seguir em frente. Bom, eu coloquei algumas metas no relacionamento e na área familiar, que era pintar a casa, continuar com os cultos, né, familiar e tirar mais momentos de oração. A gente conseguiu pintar a casa e não só pintar a casa, a gente fez os nossos armários planejados, a gente tem uma mesa nova agora, compramos uma televisão nova, um rack novo. Então, assim, muito mais do que pintar uma casa, a gente está mobiliando a nossa casa com os móveis que a gente sempre sonhou. Então, por isso que eu falo, às vezes você vai fazer algumas metas que não vão conseguir concretizar, mas talvez vai vir outras coisas que você nem planejou, mas que aconteceu durante aquele ano. A gente tinha dado uma pausa com os cultos familiares. O que é esse culto familiar? É onde eu e meu esposo tiramos um tempo para fazer um culto familiar.
Ele ora, a gente adora ao Senhor, ele toca, né? A gente entoa louvores ao Senhor e depois eu venho com a palavra, uma breve palavra de algo que o Senhor está falando no meu coração e ele também compartilha aquilo que o Senhor tem falado no coração dele. Então, assim, a gente parou por conta da correria da faculdade, mas agora no final do ano a gente conseguiu voltar e, se Deus assim permitir, vamos continuar. Tiramos mais momentos de oração. Viagens. Eu tinha colocado alguns lugares que eu queria conhecer, como Campos do Jordão, Monte Verde. Eu queria ir novamente em Mato Grosso, né? Lagoa Santa, Jataí e Nazário, que era onde a minha amiga ia fazer a festa do filhinho dela, só que aconteceu que não deu certo. Não teve festinha, né? Não teve aniversário, mesmo se tivesse eu não conseguiria ir. Mas a gente conheceu Campos do Jordão em abril, que foi algo incrível, inesquecível. Foi uma viagem que vai ficar para a história, um lugar lindo, lindo. E eu e meu esposo, a gente já conversou, a gente quer voltar lá quando a gente tiver os nossos filhos, porque eu quero muito que os nossos filhos conheçam aquele lugar. É incrível aquela cidade. Monte Verde a gente não foi. Mato Grosso, a gente conseguiu ir agora finalzinho do ano, depois que a gente estava voltando de Paraguai, a gente foi para Mato Grosso do Sul. Passamos 2 dias lá. Lagoa Santa não conseguimos ir. Jataí a gente conseguiu ir lá no Clube Termas Bom Sucesso, que eu queria muito conhecer lá, conseguimos. E fomos para o Paraguai, algo que não estava na minha lista de viagens, mas a gente conseguiu ir. Conhecemos outro país esse ano e foi assim algo incrível. Profissional, né? Eu tinha colocado chegar a 1.000 inscritos aqui nesse canal, não consegui, mas vou continuar tentando no próximo ano e eu creio que vai dar certo. Conto com a ajuda de vocês, porque eu não vou desistir. O canal sempre foi meu sonho, eu amo gravar, é meu hobby, uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, vou continuar. E outra meta foi ser ativa em todas as redes sociais, e isso eu consegui. Eu fui muito ativa esse ano, postei durante o ano todo. Então, assim, foi incrível. Finanças, uma das metas era juntar dinheiro para viagem de Campos do Jordão, conseguimos, juntamos dinheiro. Juntar dinheiro para comprar um celular, consegui, comprei um iPhone 11 esse ano, então assim, era uma meta trocar de celular, meu outro celular pifou, que era o iPhone 8 Plus, então eu consegui trocar de celular. Outra coisa era revalidar minha CNH, que esse ano fez 5 anos. Eu consegui revalidar e agora eu estou com a carteira de 10 anos. Na faculdade era passar em todas as matérias, apresentar o meu TCC e fazer as matérias do primeiro período. Eu consegui com a graça de Deus, fiz as matérias pendentes que estavam para trás, apresentei o meu TCC e consegui passar em todas as matérias. Na saúde, eu coloquei focar na academia, participar de uma corrida, voltar para o Pilates, fazer exames de rotina, ir na nutricionista, voltar à terapia e ir no ginecologista, que é fazer aqueles exames de rotina que todo ano eu faço. Então, focar na academia, check, consegui muito, treinei o ano todo. Participei de uma corrida em março, né, uma corrida de mulheres, a gente correu ali, né, foi muito bom. Voltar para o Pilates, eu ainda não consegui voltar por questões financeiras. Fazer exames de rotina, fiz exames de rotina. Não fui na nutricionista esse ano, mas já estou organizando para ir agora em janeiro de 2026. Voltei para terapia, consegui voltar e fui também no ginecologista, que é fazer esses exames de rotina de mulher que vocês sabem qual que é, preventivo, essas coisas assim. Então, gente, pouquinha coisa que eu não consegui. Teve aqui algumas metas que eu não falei para vocês, porque eu vou deixar no off. Algumas coisas eu só falo depois que acontece.
mas outras eu abro o meu coração para vocês e eu venho falar. Muitas metas, igual eu falei, 90% eu consegui esse ano, foi um ano e tanto, né? E algumas eu não consegui, mas teve outras que nem estavam aqui e que a gente conseguiu realizar. Então, assim, estou muito feliz, estou muito grata a Deus por esse ano. Agradeço vocês demais de coração por estar comigo. Esse ano fizemos aqui 1 ano do canal de vlog, né, em julho. E assim, vou continuar, estou com várias ideias. E no próximo vídeo eu venho trazer as minhas metas para 2026. Creio que vai ser um ano muito abençoado. E se você ainda não fez as suas metas, corre para fazer. Não desista de sonhar, porque Deus é um Deus que realiza sonhos. E se está aí no seu coração, é porque ou Deus já colocou no seu coração, ou muito maior do que você imagina ele vai fazer na sua vida. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui pra mim como que foi o seu ano. Beijo grande e até o próximo. Tchau!